E olha só a surpresa que a Samsung me mandou para fazer vídeo. Galaxy A06. Sem fazer muito alarde, a Samsung simplesmente lançou esse aparelho com um preço sugerido de R$ 899. E olha, em relação ao seu antecessor, o Galaxy A05, o A06 traz o único recurso que faz toda a diferença, que é a biometria, os sensores digitais na lateral do aparelho. Felizmente a Samsung colocou essa solução aqui no Galaxy A06 e só isso já faz esse aparelho valer muito mais a pena do que o seu antecessor. No resto ele não mudou tanto assim, mantendo aí o chipset Helio G85 com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, com suporte a carregador de até 25 watts e com uma câmera principal de 50 megapixels. O aparelho foi lançado com Android 14 e a Samsung prometeu 2 atualizações de Android e 4 anos de update de segurança. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e claro, com direito a unboxing raiz. Só que antes, quero pedir para você clicar aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para fazer com que o canal Big Geeks continue crescendo. Então dá essa força, essa simples contribuição já ajuda demais aqui o canal. Então clica aí no gostei para ajudar. E você que ainda não é inscrito, tem essa outra contribuição que você pode fazer também. Se inscreva aí no canal, ajude a gente a chegar logo ao 1 milhão de inscritos. Então se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos. E claro, torne-se Big Geek você também. E aqui está a caixa do Galaxy A06, essa aqui é a versão na cor azul escuro, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Aqui a gente pode ver no detalhe que a tela continua com recorte. Esse aparelho traz um display LCD PLS de 6,7 polegadas, com resolução HD Plus e taxa de atualização de 60 Hz. Então vamos aqui dar uma olhada no aparelho. Agora ele traz esse novo papel, né? Mais a par com os aparelhos tops, não vem mais com plastiquinho. Aqui nós temos o guia rápido, aquele formato panfleto, né, meio mapa. Aqui nós temos o carregador, já vi que é o modelo de 15 watts. Lembrando que ele suporta carregadores de até 25 watts, mas na caixa vem um modelo mais simples com apenas 15 watts. E aqui nós temos o cabo USB tipo C numa ponta e o USB tipo A na outra ponta. Temos também a ferramenta de emoção do SIM card e por fim, mais nada na caixa. Agora vamos dar uma olhada aqui no Galaxy A06. Vamos ver aqui os destaques também do aparelho, né? Peraí que tá difícil. Pronto, tá aqui. Visualmente, ele é bem parecido com o Galaxy A05. Eu tô com o Galaxy A05 aqui de lado. Deixa eu ver se o aparelho vai ligar. E tá demorando aqui. Agora ligou. E olha só, estou aqui com o Galaxy A05 do lado. E reparem que visualmente eles são muito parecidos, né? Fica até difícil saber aqui quem é quem. Temos uma diferença no efeito visual. Aqui uma coisa que eu achei legal é que o A05 ele traz essa tampa traseira brilhante, mas ele tem essas linhas verticais. Aqui no A06 as linhas são um pouquinho diferentes. O efeito também temos uma textura aqui. Essas linhas elas não são lisas, você consegue perceber quando você passa o dedo aqui na parte traseira. Como essa aqui é a versão na cor azul, um azul bastante escuro, ele acaba acumulando marcas de dedos como acontecia com a geração passada. Aqui o grande diferencial dessa geração, que é a inserção dos sensores digitais. Agora temos biometria no Galaxy A06 e achei interessante que o chanfro, né, que a gente vê no Galaxy A35 e A55 também está presente aqui no Galaxy A06. Bom, o aparelho continua com a mesma bateria de 5.000 mAh, mas ele ficou mais fino nessa geração, são 8 mm contra 8,8 do Galaxy A05. E o peso também diminuiu, agora são 189 gramas contra 195 da geração passada. Então parecem até o mesmo aparelho, mas eles estão um pouquinho diferentes. Outra curiosidade, né? O Galaxy A05 aqui está recebendo uma atualização da One UI 6.1, tá aqui. E pelo que eu vi também, as bordas aqui na parte inferior acabaram ficando menores no A06. Ó. Reparem que a borda é bem maior aqui no A05. Vou configurar o aparelho e daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso. Aqui mostrando os detalhes da tela do Galaxy A06, temos um display LCD com painel PLS de 6,7 polegadas, é uma tela grande inclusive, com resolução HD Plus 1600 por 720 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 60 Hz. Infelizmente, poderia ser pelo menos 90 Hz para garantir uma interface mais suave, mais fluida, mas aqui a taxa de atualização é de 60 Hz. E a densidade é de 262 ppi. Apesar da resolução HD Plus
borras, isso aqui não me incomodou, a qualidade aqui dos ícones, das imagens, acaba sendo muito boa, só o brilho que eu acho que poderia ser um pouco maior. Aqui mostrando para vocês o brilho máximo, deixa eu deixar aqui no valor máximo, reparem que ela não é tão brilhante assim. Em comparação com o Galaxy A05, a tela está um pouquinho diferente, ela continua com o recorte aqui para abrigar a câmera frontal, mas a borda inferior ficou um pouquinho menor, a gente consegue notar isso, e até mesmo as bordas laterais também estão um pouquinho mais finas. A borda superior, para mim, continua com o mesmo tamanho, mas depois eu mostro em detalhes aí para vocês poderem conferir. E o brilho aqui também parece ser o mesmo, aqui deixando o brilho máximo no Galaxy A05. Reparem que temos aqui basicamente o mesmo brilho nos dois aparelhos. Bom, deixa eu colocar aqui o Galaxy A05 de lado, qualquer coisa depois eu faço um vídeo só para a gente falar melhor sobre as diferenças entre o A05 e o A06, mas aqui vamos focar um pouquinho mais no Galaxy A06. O aparelho já vem de fábrica com Android 14 e com a interface One UI 6.1. Ele vai receber 2 anos de atualizações de Android, então ele será atualizado para o Android 14, para o Android 15 e para o Android 16, e serão 4 anos de updates de segurança. Olha, juntamente com o Galaxy A05, são os únicos aparelhos da Samsung atualmente comercializados com 2 atualizações de Android. O resto da família Galaxy A recebe 4 atualizações e a família Galaxy Z e S recebe até 7 atualizações. Então aqui só temos 2, mas pelo menos o aparelho será atualizado para o Android 15 e 16. Temos aqui essa garantia, além dele receber 4 anos de atualizações de segurança. Nessa faixa de preço é comum ter aparelhos que recebem uma ou até mesmo nenhuma atualização, então pelo menos aqui serão 2 atualizações de Android. E a interface traz muitos recursos que a gente encontra aí em smartphones mais sofisticados da Samsung. Sobre a questão do desempenho, reparem que ela está bastante rápida aqui, está bem fluida, com uma boa velocidade, só que eventualmente ela vai apresentar engasgos. Aqui abrindo o Gmail, por exemplo, olha só como ele engasgou bastante aqui na abertura e depois ele passa a ter uma interface um pouco mais rápida. Aqui também abrindo o YouTube, para vocês terem uma ideia, ó, fazendo a rolagem, reparem que ele sempre dá algumas leves engasgadas. Isso aqui é reflexo do armazenamento, que não é tão rápido, ele utiliza o padrão MMC 5.1, e a outra causa é a quantidade de memória RAM, afinal de contas são 4 GB, e já é possível perceber que os aparelhos da Samsung precisam de pelo menos 6 GB para ter realmente um desempenho melhor, ter uma interface mais suave. E isso acontece justamente porque é uma interface com um visual muito bonito, com muitos recursos. A Samsung personaliza bastante aqui a interface e isso acaba pesando um pouquinho mais. Olha, nesse momento, o desempenho aqui no geral é bom, eventualmente ele apresenta engasgos, mas a gente tem uma boa usabilidade. Porém, quando eu comecei a instalar os aplicativos, ele apresentou muitos engasgos. Eu gravei as cenas para vocês verem. Então, quando você está baixando muitos aplicativos, quando você está fazendo muitos downloads, por causa do armazenamento um pouco mais lento, ele acaba engasgando bastante aqui durante o uso, então é necessário esperar terminar esses downloads para você conseguir utilizar o aparelho de uma forma mais satisfatória. Então fica essa ressalva. Nesse momento aqui o aparelho está com uma resposta muito boa. Vou fechar os aplicativos, vou reabri-los aqui para vocês poderem ver, mas depois que a gente abre, apesar dele ainda apresentar alguns engasgos, isso não atrapalhou a usabilidade, mas no momento que você está fazendo atualizações de muitos aplicativos, por exemplo, isso acaba incomodando um pouquinho, porque realmente a gente percebe esses engasgos, percebe uma maior demora na hora de abrir os aplicativos. Então algumas situações a gente já consegue notar que os 4 GB de RAM e o armazenamento no padrão MMC 5.1 acabam pesando um pouquinho. É uma interface bastante completa, tem quase todos os recursos que a gente encontra em aparelhos mais sofisticados, como por exemplo aqui a possibilidade de transformar um aplicativo de tela cheia para exibição pop-up, a janela flutuante. Ó. Reparem que eu vou colocar vários aplicativos aqui. Será que eu consigo colocar 5? Vamos ver aqui, ó. Já tem 3 abertos, né? Deixa eu tentar abrir aqui mais 2 aplicativos. Aqui a Galaxy Store, aqui também o gerenciador de arquivos. Olha só, consigo ter até 5 aplicativos aqui em janela flutuante, né? Na exibição pop-up. Então realmente é uma interface que tem muitos recursos que a gente encontra em modelos mais sofisticados. Eu posso utilizar esse gesto que eu mostrei para vocês para transformar o aplicativo em janela flutuante. Também posso da janela flutuante transformar o aplicativo em tela dividida e da tela dividida eu posso tirá-lo aqui também para colocar na janela flutuante. Eu também posso pegar aqui o aplicativo em tela cheia, deslizar com os 2 dedos de baixo para cima e ativar o modo tela dividida. Então ele tem esse suporte a gestos que a gente encontra em outros aparelhos. Também é possível abrir a câmera clicando 2 vezes aqui no botão liga-desliga e você pode inclusive alternar entre câmera frontal e câmera traseira dando mais 2 toques. Ele só não trouxe mesmo o painel Edge, que é a barra lateral. O Galaxy A05 também não tinha esse recurso e ele continua ausente aqui no A06, mas vocês viram que os demais
mais recursos, a nova barra de notificações aqui com visual mais bonito, a multitarefa aqui também bastante ágil, tudo isso continua presente aqui no Galaxy A06. Bom, sobre performance também não mudou muita coisa, ele continua com o mesmo chipset, mesma quantidade de memória RAM e armazenamento. Temos aqui o Helio G85, que é um chipset octa-core, com 2 núcleos de performance da série A75 e 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G52 MC2. Ele traz 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento no padrão MMC 5.1. Como falei para vocês, o armazenamento não é tão rápido assim, mas ele vem com uma boa quantidade, 128 GB. Além de contar com 4 GB de memória RAM, ele tem a possibilidade de utilizar o RAM Plus, que pega parte do armazenamento como auxílio da memória RAM, e é possível utilizar até 4 GB do RAM Plus aqui nesse smartphone. Ele também conta com triplo slot, é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. Ele é posicionado aqui na lateral do smartphone. A bateria tem 5.000 mAh, vocês viram que ele suporta carregadores de até 25 watts e na caixa vem um modelo de 15 watts. Ele também traz suporte Wi-Fi Dual Band, vem com Bluetooth 5.3, só porta USB tipo C é no padrão 2.0 e ele conta com entrada para fone de ouvido no padrão P2 e também traz suporte a rádio FM, mas infelizmente ele não conta com NFC. Pelo menos temos agora nessa geração o sensor de tais que fica na lateral do aparelho. E falando desse sensor de tais, vamos fazer um teste aqui, ver como é que ele se comporta. Olha só, aqui fazendo desbloqueio. Deixa eu tentar mais uma vez. Olha, tem até uma boa velocidade, hein? Esperava que ele fosse um pouco lento. Não é instantâneo, evidentemente, mas tem uma boa precisão e também uma boa velocidade. Gostei, hein? Lembrando que a geração passada não trazia esse recurso. Isso aqui é essencial, né? Para o brasileiro ter aí biometria em um país seguro, né, como o Brasil, isso aqui acaba sendo essencial. E ele também conta com desbloqueio facial, aqui mostrando para vocês. Deixa eu fazer mais uma vez. Ele tentou primeiro usar aqui o desbloqueio por impressão digital, mas está aqui, ele tem uma boa velocidade também e é possível configurá-lo para ir diretamente para a tela inicial. Quanto às câmeras, temos aqui a mesma configuração da geração passada. Sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4 e câmera frontal de 8 megapixels com abertura de 2.0. Câmera frontal e traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Ele também traz suporte ao modo noturno, tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira. Vem com modo profissional para fotos, modo panorâmica, câmera lenta, time-lapse e traz modo retrato para câmera frontal e câmera traseira. Eu já fiz aqui algumas fotos e vídeos com o aparelho. Para fotos ele parece ter se saído muito bem, principalmente com a câmera traseira. Mesmo em situações de pouca luz, ele consegue trazer resultados bem legais graças à sua lente principal. A Samsung costuma caprichar bastante seus aparelhos, mesmo os modelos básicos costumam trazer um resultado muito bom. Mas eu estou deixando exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Nada de lente macro, lente ultra-wide. Lente macro, sinceramente, nem faz falta, mas gostaria de ver uma lente ultra-wide aqui nesse aparelho, mas como ele é um smartphone muito barato, já esperava que isso fosse acontecer. Aqui mostrando o áudio para vocês. A Samsung sempre manda muito bem entre os smartphones básicos. Não achei o volume muito alto. Na verdade, até mesmo nos modelos e achei o áudio um pouquinho abafado. Ele é mono, o som sai apenas aqui pela parte de baixo. Preço de smartphone básico. Estou falando aqui do achei Galaxy apenas ok, M35, um pouquinho abafado. é simplesmente o smartphone qualidade mais barato da Samsung, não é essas com coisas. 8 GB de RAM e 256 GB E acho que o volume poderia ser um pouquinho mais alto. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas, apesar da resolução HD+, a qualidade das imagens são boas. Os ângulos de visão aqui são ok. Quando a gente inclina muito o aparelho, ele distorce um pouquinho, né, a imagem, olha aqui, distorcendo para vocês poderem ver, e o brilho também não é muito alto. A câmera frontal fica em um recorte e a borda inferior acaba sendo um pouco maior, o que é comum em aparelhos com telas LCD. E olhando aqui o Galaxy A06, a minha impressão é de que não mudou muito em relação ao seu antecessor. Basicamente foi uma atualização, né, para nova geração. O Galaxy A05 e o A06 são até muito parecidos visualmente, tamanho de tela continua igual, até mesmo o chipset, quantidade de memória RAM, armazenamento, bateria, tá tudo igual nesses aparelhos, câmeras também. A vantagem do Galaxy A06 é a adição dos sensores digitais e é um aparelho que está com um preço bem interessante já no seu lançamento, saindo por R$ 899 e acredito que ele vai chegar na faixa dos R$ 800 pagando à vista. E é lançamento, então a tendência é que ele vai ficar ainda mais barato, talvez chegue aí aos R$ 700 ou custe até menos do que isso. E olha,
A adição do sensor de tais é muito bem-vinda, com certeza aí vai valorizar bastante esse aparelho, porque é realmente necessário ter biometria em um país como o Brasil. Mas esperava mais mudanças por parte da Samsung, esperava que eles trouxessem um chipset mais potente ou que pelo menos adicionassem mais memória RAM. A interface One UI ela é bastante completa, muito bonita visualmente, e isso acaba deixando a interface um pouco mais pesada, então acredito que trazer 6 GB de memória RAM com certeza seria uma boa adição aqui a esse aparelho, ou pelo menos trazer um armazenamento mais rápido, de repente no padrão UFS 2.1, 2.2, com certeza já traria uma performance melhor aqui no Galaxy A06. Mas o grande diferencial desse aparelho acaba sendo mesmo a questão do seu preço. É um smartphone que já foi lançado com valor muito barato e tem um grande potencial para vender muito justamente por causa do fator do seu preço. Gostei bastante também das câmeras, apesar de não ter ocorrido mudanças em relação à geração passada. Em câmeras o aparelho se saiu muito bem para sua faixa de preço, curti bastante isso também. E é um smartphone que tem 2 atualizações garantidas, vai ser o Android 15 e o Android 16 futuramente também. Bom, esse aqui é só o primeiro vídeo, vou trazer a análise completa do Galaxy A06, talvez um comparativo dele com o Galaxy A05 para vocês conhecerem melhor as diferenças. Acho que seria um vídeo bastante curto porque eles são muito parecidos, né? São bastante semelhantes. Mas se vocês quiserem ver esse comparativo, comente aí que eu prometo que eu vou olhar com muito carinho. Então é isso, galera, vou ficando por aqui e claro, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!